Well, there was a secret chord David played, it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Falando aqui do celular de novo, né? O computador está me dando dor de cabeça, sem problema, a gente vai quebrando o galho. Novidades para hoje? Eu estava dando uma olhada nas notícias, nada muito de novo, né? Mas algumas coisas chamaram a atenção. Primeira foi o papo que o presidente teve com o comandante do Exército, né? O que eles conversaram, né? Não se sabe. E nem, obviamente, um papo entre o presidente da República e o comandante do Exército, né? A essência não vai ser divulgada, né? Então, mas que foi interessante, foi. Sempre é interessante quando o presidente tem essas reuniões fechadas com os comandantes militares. Outra coisa interessante, obviamente, aí vem o barato das ações militares, né? O presidente tem, a gente tem mencionado aqui, né? O presidente tem subido o tom novamente contra determinados ministros, né? Por razões óbvias. Um fala besta, fala M o tempo inteiro, é um cara que desonesto intelectual, né? Ele acusa os outros do que ele faz, ele a trupe dele faz, né? E se vale da impunidade, e vai criando essa narrativa, alimentando esses inimigos da pátria, né? A usar aí o ativismo judicial como ferramenta, né? Como instrumento do golpe. É isso que eles sabem fazer. E o presidente tem levantado o tom. E uma das coisas que o presidente disse, né, obviamente disse, foi a questão das Forças Armadas monitorando o sistema eleitoral, do início ao fim, do código-fonte até a segurança em si, né? E dentre as coisas que as Forças Armadas estão fazendo, a área técnica, sobretudo, o envio de falhas, né, de coisas a serem corrigidas nesse sistema. E dezenas de coisas já foram informadas. E reza a lenda aqui nos bastidores, está havendo resistência, né, dos togados em fazer o que as Forças Armadas estão querendo. Está havendo resistência dos togados. E já foi avisado, né, que o papo agora é com o Fernando Azevedo, é de militar para militar, eles não colocaram o general lá dentro, então eles vão conversar com o general, não é com o togado. E o Fernando Azevedo sabe de tudo isso e vai ser o responsável por levar as informações para lá os togados. Está havendo uma resistência, né, e eles já sabem que vão ter que fazer essas mudanças, né? Em outros termos, vamos ser bem objetivos, os três numerozinhos nunca estiveram tão próximos, como estão agora, do que estava lá no 7 de setembro, naqueles dias em torno do 7 de setembro. Tá? E, obviamente, seria bastante interessante, porque ninguém espera, né? E, além disso, é ano eleitoral. Então, o momento mais propício para se fazer qualquer coisa é quando estão todos desarmados, né? E o elemento surpresa entraria fortemente em ação. Então, isso aí, essa é uma mosquinha azul que fala, né? Volta e meia ela zanza aqui por perto e deixa lá uma mensagem. Então, é isso aí que eu ia falar para vocês hoje. A gente vai aguardar, né? O ponto de inflexão chega esse ano, de um jeito ou de outro ele vai chegar, né? As coisas estão se afunilando e o gatilho principal é o sistema eleitoral. Existem outros gatilhos possíveis, prováveis ou presumidos? Existem, mas o sistema eleitoral é o gatilho, eu diria, certeiro, que no momento certo terá que haver, uma ação nesse sentido. Então é o mais importante que eu tinha para falar hoje para vocês.
Então fiquem tranquilos que tudo acabará bem e esses caras não vão eleger quem eles querem. Beleza? Deixa eu ver outras coisas aqui. O que vocês têm aqui no chat? Estou vendo as notícias aqui. Outra coisa interessante. Bom, tem uma federação aqui. Federação, deixa eu abrir aqui o... Tem uma federação aqui. Federação Nacional das Escolas Particulares. Né, está orientando as instituições privadas de ensino a não exigir o certificado de imunização dos alunos na retomada das aulas. Né? A cobrança deve provocar polêmicas. Né? Por exemplo, na última segunda-feira, dia 10, pais e responsáveis da Escola Americana do Rio de Janeiro, né, um colégio de elite, divulgaram um abaixo-assinado com mais de 500 assinaturas contra a obrigatoriedade da imunização. Mais de 500 alunos, né, pais, assinaram um abaixo-assinado, né, para a direção da Escola Americana aqui do Rio de Janeiro, contra essa aberração que eles impuseram. Né? E que vamos imaginar, acho que uma mensalidade de uma escola americana aqui é de 5 mil para cima, de um aluno. 5 mil é muito baratinho, óbvio deve ser mais, 6, 7, 8 mil, não sei quanto está custando, mas entre 5 e 10 mil ali. Vezes 500, quanto que dá isso? Né? Quanto que dá isso? 5 mil vezes 500. Não, vezes 100 vai dar 500 mil, vezes 500 vai dar 2 milhões e meio. Tá? 2 milhões e meio que ele deixaria de receber, né, mensalmente, caso esses pais resolvam tirar seus filhos da escola. Eu diria que é uma perda bem significativa de faturamento. Então, é por aí, né? Quando um grupo de pessoas se unem para fazer valer os seus direitos, não tem como deixar de ganhar. Ainda por cima, quando o direito é bom, quando o direito é legítimo, né, quando o direito tem respaldo constitucional. E é o caso específico em relação a essa imunização. Esse é um colégio americano, teoricamente os pais são pessoas mais esclarecidas, né? A gente espera isso, né? Porque tem mais grana, tem mais acesso a informações, né? Teoricamente fazem melhores escolhas, né? Eu diria, escolhas mais bem fundamentadas, né? Naquilo que eles obtêm de dados para formar ali as suas convicções. Infelizmente, né, aqui nas escolas, eu diria, não fala menos de elite, mas na maioria das outras escolas isso não ocorre. Né? Os pais fazem festinhas porque querem, né, levar seus filhos para o abate. Eu estou falando assim, o abate porque a plataforma não pega e não deixa de ser, né? Não deixa de ser levar o filho para o abate, sujeitar o garoto ou a menina a um experimento, né, que sequer tem segurança, né? Para ser segurança é só em função do tempo de observação. Isso aí não existe. Inclusive está na bula. Então, mas infelizmente não há essa indignação e as coisas vão correr frouxo. Vamos ver, né, o final disso, que será bastante interessante. Então, a escola americana, eu diria, iniciou aqui, mas já houve uma reação forte de pais. Vamos ver, né? O Rodrigo Maia está atacando o Sérgio Moro, falou que não engana ninguém. Ó, o cara esse pessoal se interdestrói. Os inimigos da pátria, eles, eu diria, os seus interesses pessoais, seus egos inflados, fazem com que eles mesmos se destruam, né? Então chamou ela o ex-ministro de Pinóquio, né? Outra notícia aqui também, né? Outro que se revelou há muito tempo já um charlatão. Esse técnico da seleção brasileira deixou de convocar um lateral esquerdo, um lateral, né, um jogador que eu esqueci o nome dele, também não acompanho futebol, tem aí quase 8 anos, por ele não ter se submetido ao experimento. E o técnico, né, dando uma de falso moralista, deixou de levar o garoto aí para a Copa do Mundo. Sem problema. Eu diria que o garoto deve ser grato. Deve ficar grato por não ter se misturado com isso aí. Então, as notícias foram essas. Tem isso aqui é interessante também. O Bolsonaro assinou um decreto presidencial, decreto de 12 de janeiro, de ontem, decreto 10.937. Né? E por esse decreto,
ele delegou, né, a competência ao ministro de Estado da Economia, ou seja, ao Paulo Guedes, os seguintes assuntos. Então, ele botou diversos assuntos aqui de natureza, né, econômica, né, da pasta do Paulo Guedes, delegou tudo para ele. Alteração de grupos de natureza de despesas, abertura de créditos suplementares, autorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e dentre outras coisas, né, reabertura de créditos especiais, várias questões econômicas aqui. E botou no parágrafo único o seguinte: a prática dos atos de que trata esse artigo, né, o caput desse artigo, está condicionada à manifestação prévia favorável do ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República. Ou seja, o Ciro Nogueira dará o aval ao Paulo Guedes. Né? Se o Ciro Nogueira for contra, nada que o Paulo Guedes quiser, sai. Isso é interessante, né? O Paulo Guedes submetido ali ao ministro da Casa Civil. Por que será? Né? Obviamente que deve ser uma forma, né, de haver ali, de articulação política, onde você dá ali uma certa relevância ao ministro que tem lá, né, a sua influência dentro do partido dele, que é o partido grande, né, o partido hoje do Bolsonaro, né, o Ciro Nogueira acho que é PP, né, o partido do Bolsonaro é PL, mas não importa, é o partido grande que é da base de apoio. Eu diria que não significa que seja o Ciro Nogueira que vai dominar a economia. É apenas uma forma de prestigiar o ministro que faz a articulação política do governo sem abrir o cofre. É isso que é importante. E eu recebi isso de um amigo, ele falando: o Bolsonaro está dando a política econômica para o Ciro Nogueira, ou seja, a forma torpe, a forma maliciosa de se interpretar as coisas. Tudo se vê maldade quando o sujeito já está com preconceito contra o presidente, né? Então fica aí, obviamente, esse decreto, não sei se alguém vai trazer ele à tona, mas foi editado ontem, né, e pode servir aí de, de críticas, de objetos de críticas contra o presidente. No final das contas, as pessoas criticam porque não tem o que fazer, né? Se cuidar mais da tua vida, dos seus próprios objetivos, e em começar a focar nas coisas boas, vai deixar as críticas de lado, né? Então, trouxe para vocês saberem. Bom, não tem muita coisa hoje, ficou por aqui. Vamos ver o que tem aqui no chat, né? Vocês fazem um monte de perguntas, deixa eu ver o que tem aqui para a gente comentar. O que é isso aqui, cara? E aí, irmãos paulistas, vocês irão mesmo aceitar na boa serem trancafiados? Tudo bem, amiga Glória? O que está acontecendo? São Paulo vai ser fechada de novo? Os paulistas vão ser encurralados pelo ditador daí? É? Boa noite, minha amiga Sônia Mansur. Beijo para você. Vamos ver aqui. Ontem aqui no chat, teve um comentário, eu não cheguei a ver na hora, por isso que eu comentei depois no post, né? Quando eu falo as coisas, duas ideias, né? Oi, amiga, eu não li, eu vou ler, tá? Desculpa ali que hoje eu tô atrasado com as mensagens. Eu vou dar uma lida. Beijo para você, né? Quando eu comento alguma coisa aqui, né, em relação, assim, o eu autorizo, em relação a manifestações, eu não tô, assim, eu falo, né, é uma opinião pessoal e levanto a bola para as pessoas refletirem. Eu não estou cobrando ninguém e nem assumindo responsabilidade por organizar manifestação, né? Então, assim, ontem teve um comentário no chat, eu vi depois que acabou, se não teria comentado na hora. O rapaz falou isso, né? Vou até ler para vocês aqui. Vocês devem ter visto lá no, no Instagram, mas vale a pena comentar. Ele falou o seguinte: organiza passeata pedindo artiguinho, né? Seja a liderança que você cobra dos outros, doutor Renato. Primeiro, eu não cobro liderança de ninguém, né? Eu nunca cobrei, né, alguém para fazer alguma coisa, né? Eu diria, foi o que eu falei, né, cara? Quando as pessoas estão lá com uma certa malícia, má fé, uma certa
intolerância, começa a ver nos outros aquilo que ela pensa. Começa a fazer projeções, né? Eu nunca cobrei ninguém de nada e nem vou cobrar, né? Até porque eu não gostaria que me cobrasse nada. Então eu não tenho direito de cobrar ninguém. Óbvio, eu cobraria se alguém tivesse me devendo, né? Então eu teria que cobrar, seja ali tentar obter consensualmente ou judicialmente, sem problema, mas eu estou cobrando algo que me pertence. Agora, eu não sou obrigado, se eu não tenho direito de cobrar uma pessoa ser como eu gostaria que ela fosse. Né? Se a pessoa não organiza manifestação como eu gostaria que fosse organizada, né? É problema meu. Eu não estou gostando do que a outra pessoa está fazendo. Se eu não estou gostando, o problema é meu. O problema não é da outra pessoa, que dentro do conhecimento dela, dentro da visão de vida dela, ela está fazendo o que acha que é certo. Né? Então, assim, quando a gente fala que as coisas, é em cima de percepções, em cima de percepções sobre o que já aconteceu. Né? Então, assim, eu não estou exigindo, cobrando liderança de ninguém, estou exigindo nada. O que eu sempre falo é o seguinte: é muita ladainha. As pessoas reclamam demais da vida dos outros, né? E não estão acostumadas a assumir a responsabilidade pela sua própria vida. É simples assim. Então, quando as pessoas encaram toda a situação como responsabilidade dela, eu diria que a vida fica mais leve. Ela vai se forçar a mudar de algum modo. Se ela não consegue controlar seu lado emocional, ela vai pedir ajuda. Ela tem que procurar ajuda. Não é normal uma pessoa ficar angustiada 100% do dia, às 24 horas do dia. Até porque se uma pessoa angustiada não consegue nem dormir. Ela fica mal 24 horas por dia. Então, assim, é sinal de que ela precisa de ajuda. Né? Ela não tem que focar no outro, ela tem que focar nela. Então, assim, e muitas das pessoas sofrem porque focam no outro, não focam nela. Né? Então, assim, o cara, como ele escreveu isso aqui, é obviamente que ele ficou chateado com alguma coisa que eu falei. Né? Aí veio com essa ironiazinha aqui. No fundo, ele que tem o problema. Ele está projetando, colocando palavras na minha boca, coisa que eu não falei. Né? Então, assim, eu fiz uma mensagenzinha aqui, né, eu diria, objetiva, né, um pouquinho dura, mas foi respeitosa. Né? Foi respeitosa, sem ofensa, nada é pessoal. Então, as pessoas têm que entender isso. Né? Quando você leva o que eu falo, alguém leva o que eu falo para o lado pessoal, ou se chateia, é porque ela está com problema. Porque eu não xingo ninguém, pelo menos as pessoas que me assistem aqui. Jamais vou xingar alguém, vou ofender vocês que estão aqui comigo. Não tem o menor sentido isso, isso é um desrespeito, falta de educação. Né? Fazer uma crítica ou outra a algo que acontece jamais vai ser pessoal em relação às pessoas que estão aqui me escutando, estão batendo papo aqui comigo. Então, assim, é o tipo de coisa que realmente às vezes me surpreende, né? O tipo de comentário no chat relativamente me surpreende, porque o cara me assiste, o cara já me conhece já um tempo e fica falando besteira dessa forma. Então, assim, eu relevo, mas eu sempre comento, eu compartilho com vocês para vocês saberem, né, como é o ser humano no geral. Eu sei que é difícil, né, passar pelo esse momento que a gente está passando, né, de modo tranquilo, né, com sangue frio, confiante. E normalmente você, quando fala uma coisinha ou outra, né, usa de um sarcasmo, usa de uma ironia, não sei, acaba sendo uma forma ali de você desopilar seu fígado, né, você aliviar suas tensões. Mas, dependendo como você se expressa, não é da melhor forma, né, porque você acaba afetando o outro. Né, isso fica aí para vocês refletirem a respeito, tá? Mas isso aí que eu tinha para falar também. Vamos ver aqui o que vocês têm para falar. Hoje, vamos ver isso aqui. Tudo bem, Jonaelson de Medeiros Galvão? Hoje, dia 13, nos Estados Unidos, a Suprema Corte julgou inconstitucional a tentativa do presidente lá de obrigar o experimento, né, com esse líquidozinho nefasto. O bicho lá tá pegando, tá? Mas tudo terminará bem, amigo. Tudo terminará bem. É a certeza que a gente tem que ter. Tá? Lá daqueles ministros, obviamente que deve ter gente ali do lado do mal, né? Mas tem gente ali que se salva. Né? Eu diria que esse ministro que julgou dessa forma é o ministro aí que mostra uma luz, né, lá naquele judiciário. Né? Aquele judiciário lá é ruim? Né? Pode ser, mas o daqui nem se compara, né? Muito pior. Né?
Nós é que teremos que estourar, Pepita. Nós poderemos estourar sim, né? Acelera o processo. Vamos ver aqui. Tudo bem, Ana? Está chegando a hora de nós beber água e saciar nossa sede para frente, presidente. Olha, hoje é dia 13 de janeiro. Está chegando a hora. 13 de janeiro para outubro são aí 9 meses. 9 meses voam. Eu estou falando em outubro, né? Processo eleitoral. Mas antes disso tem muita coisa ainda interessante. Amanda Rodrigues, tudo bem, amiga? Tudo, Renato. Os editais de concurso público já constam que na contratação, né, pelos órgãos que tem que apresentar o passaporte. Olha que absurdo. Eles podem fazer isso com os aprovados? O que podemos fazer? Amiga, eu diria o seguinte: você podendo segurar, né, fazer assim, segurar o concurso, melhor. Né? Se você passar num concurso e ficar condicionado a isso, você tem, diria, duas opções. Hoje, né, desistir, diria que talvez não seja melhor, ou recorrer. Recorrer a quem? Essa é a questão. Você vai recorrer ali à justiça, para a justiça declarar inconstitucional essa regrinha? Se tem juiz que está falando que o vizinho tem que dedurar os pais que não levam o filho para abate, né? Tem que avisar o conselho tutelar, é um juiz comuna, né? Um juiz comunista ainda teve a pachorra de falar isso em público, falando com pompa de autoridade, autoridade que ele acha que tem para fazer isso. Né? Ou se é um juiz suicida, ele é tão suicida quanto um alcoólatra, né? Um alcoólatra que bebe perfume. Esse é suicida, mas esse é doente, e só prejudica a si. A diferença é que o juiz é suicida, né, e prejudica ou os outros, né, é a grande diferença. E por que o juiz é suicida? Não preciso especificar, né? Basta pensar um pouquinho que vocês vão saber por que ele é suicida. Né? Então é isso. Né? Fazer o concurso nesse período agora, não sei se seja o melhor momento, né? Porque isso aí tende a ser uma regra de edital que tende a ser judicializada. O judiciário está comprometido com essa questão, já tem posição formada na cúpula. Eu diria que um recurso judicial está fadado ao fracasso. Tá? E aí? Você vai ficar angustiada, né? Vai sofrer desnecessariamente. Primeira coisa, acho que vale a pena pensar o seguinte: realmente esse concurso é para você? Né? Tua missão de vida está ligada ao ingresso nesse concurso? Realmente isso é para você? Se você buscar captar uma mensagem nessa situação, você pode extrair coisas interessantes e, de repente, ajustar o rumo da tua vida. Né? Eu diria que é a melhor forma de lidar com a situação. Não levar esse tipo de coisas para o sofrimento, para o lado do sofrimento, se sentindo vítima, se sentindo ali uma prejudicada por causa desses marginais. Não veja dessa forma. Tudo na vida tem um porquê. Tá? Então, é a hora da gente refletir sobre isso. Eu, assim, em relação à justiça, eu sou absolutamente contra judicializar qualquer coisa por judicializar. Judicializar tem que ser um último caso, né, realmente se valer a pena, né, em questão de realmente ter chance de ganhar. Né, judicializar por judicializar, né. Tudo bem, Cristiano? Abraço a você, amigo. Renato, a seu ver, quantos e quais seriam os pontos de inflexão que poderão advir futuramente para que se acelere o tal processo? Beleza, amigo, obrigado aí pela pergunta. Olha, o primeiro ponto de inflexão seria fechamentos de tudo pós-carnaval. Né? Fechamentos de tudo, e com fechamentos de tudo, havendo ali o mínimo de reação popular contundente para defender seus direitos. Reação de quem? De empresários, de trabalhadores que estariam sendo oprimidos dentro de casa, proibidos de conseguir seu sustento. Né? Então, seria para mim um primeiro ponto de flexão.
Esse mais próximo, diria, tá? Segundo ponto de inflexão, possível, diria possível, mas eu vejo como improvável, seria uma censura total do presidente das redes sociais, como pediu essa jornalista comunista, né, de passado podre e que não aprendeu nada com a vida, né? Então, um cerceamento completo do presidente das redes sociais seria ali um ponto de inflexão interessante. Eu não sei como é que ele reagiria. Outro ponto de inflexão interessante seria, na minha leitura, né, o banimento do Telegram aqui do Brasil, sobretudo a proibição de uso do Telegram nas campanhas eleitorais, né, por vontade do Tribunal Eleitoral, e aí punindo candidatos, caçando ali a candidatura, tornando inelegível, prendendo, seria um ponto de inflexão bastante interessante. Outro ponto de inflexão pode ser, a qualquer momento, uma revolta popular colocando tudo abaixo, igual que está acontecendo lá no Cazaquistão, está acontecendo lá na Bélgica, está acontecendo lá na Europa e na Alemanha, na Áustria, na Holanda, está acontecendo em vários lugares lá na Europa. Então, seria ali uma reação popular repentina, uma revolta, colocando tudo abaixo, seria um ponto de inflexão sensacional. Isso pode acontecer a qualquer momento. A gente não sabe qual é o limite das pessoas, o que motiva as pessoas repentinamente. Mas nós somos animais, teoricamente racionais, mas no momento onde os instintos são acionados, a gente se transforma em animais irracionais. Então, seria outro ponto de flexão. Eu diria que o ponto de flexão principal seria o não atendimento às reivindicações militares para acertar, o sistema eleitoral, os equipamentos eletrônicos. O não atendimento, não vou mexer nessas fragilidades que as Forças Armadas pediram aqui, identificaram, a gente não vai mexer. Para mim, seria o ponto de flexão máximo, onde não vai ter para onde fugir. Tá? Então, mais ou menos são esses à vista. Outro ponto de flexão que eu vejo também que ninguém comenta é o início da rede social do Trump. Não sei o que vai acontecer quando ele lançar essa rede social nova dele. Eu diria que é um ponto interessante e que dali pode surgir alguma coisa, né? Então fica aí para vocês refletirem, né? Pode haver outros? Pode. Mas esses, para mim, são os que estão mais à vista. Tem uns superchats aqui, eu vou ler aqui aos pouquinhos. Minha amiga Wanda Macai, tudo bem? Professor, MST diz que colocará o exército na rua e elegerá um bandido de qualquer jeito. Mora elogio Lula, ONGs de SOS atacam o PR no exterior. Se existe essa aliança da terra, será que farão alguma coisa? Olha, amigo, a aliança da terra é uma coisa que se fala que existe, é uma aliança militar entre os países que estão sendo atacados por esses globalistas e criminosos, ensandecidos, que só pensam na grana e na família deles, e no controle da raça humana. Para mim, ela existe, é muito sintomático o que está acontecendo, porque se ela não existir, acaba a humanidade, acaba o mundo, a gente vai ser governado por criminosos. Eu não vejo o menor sentido nisso, se a gente ampliar o foco de análise das coisas, levar em consideração ali a mecânica quântica, como faz o professor Couto, levar em consideração uma visão mais espiritualista da vida, uma visão mais holística. Eu diria que é impossível não acontecer uma reviravolta e esses criminosos vencerem, como eles acham que vão vencer, agindo no desespero e agindo na ilicitude de uma forma escancarada, despudorada, como se fosse tudo normal, tudo sendo aceito, porque especialistas de Araque avalizam. Isso aí eu diria que é um contrassenso, né? Quanto a MST colocar isso, que coloca o exército na rua, porque se o Bolsonaro botar GLO, decretar GLO, os caras vão ser tratados como criminosos de guerra. O exército não vai na rua, vai para a rua combater bandido e ficar preocupado em, não vou dar um tiro nesse sujeito porque, não, o juiz lá é bandidólatra e vai me prender. Não existe isso. Os caras vão ser tratados como criminosos de guerra, os caras vão estar enfrentando as Forças Armadas. Então o GLO, o exército vai lá para eliminar. Ele vai tratar como criminoso de guerra e vai evaporar com esse pessoal. Então, assim, relaxa, não fique preocupada com isso aí, não. Tá? Na hora certa, tudo vai acabar.
Meu amigo Sérgio Seckler, obrigado aí mais uma vez pelo apoio. Boa noite para você também. Totalmente confiante, e essas nossas conversas só fazem bem e com verdades necessárias. Forte abraço. Obrigado, amigo, pelo apoio, obrigado por estarmos sempre juntos, mas eu, sinceramente, eu falo que eu confio, tá? Jamais vou vender algo para vocês que eu não confie, que eu pense, eu pensando diferente. Eu não consigo fazer isso, prefiro ficar quieto. Vamos ver aqui. Tudo bem, Vitória? Depois que vi os vídeos do Mauro Fagundes, acho que estão combinando como vão fazer com o novo Fecha Tudo. Já tem turma armada preparada para enfrentamento, o bicho vai pegar. Amiga, deixa eles tentarem, né? Simples assim. Vamos deixar eles tentarem e vamos ver o que acontecerá, né? Para toda ação há uma reação, ou para cada plantação há uma colheita. Então, vamos ver. Boa noite, Antônio. Tudo bem, amigo? Abração para você aí de Fortaleza. Beijo para a galera toda do Ceará aí. Terrinha boa. Estou rodando aqui as perguntas. Jadir Guedes, tudo bem, amigo? Eu concordo contigo, né? O principal é a programação, sem dúvida alguma. O fato de apertar o botãozinho ali não quer dizer absolutamente nada. É uma coisa que fica só na nossa imaginação. O que vai acontecer depois? Mas realmente, por que eles não querem mexer, fazer as sugestões que as Forças Armadas já propuseram? Né? Por que há resistência nos bastidores? Está explicado, né? É o trunfo que eles têm, mas eles perderam. Pode ficar tranquilo que eles perderam. Tudo bem, Rosilene? Teria que ser antes, né, da imunização da garotada. Pois é, né? O problema é que muitos pais querem. Tem pais felizes, estão vibrando, né? E aí, vai impedir e tirar a felicidade dos pais? Ah, mas e as crianças que vão pagar? Por que as crianças nasceram nessa família? Tem esses pais? Por alguma razão. Elas não estão naquela família do nada, elas não caíram ali de paraquedas. Né? Como dizia Einstein, né? Deus não joga dados. Então, amiga, infelizmente, tudo acontece na hora que tem que ser, né? E se tiver que ser depois, né, dessa imunização, entre aspas, dessa contaminação infantil, será, né? Amiga, o presidente aguenta isso porque ele sabe o que ele está fazendo, né? Eu diria que ele tem, isso é uma coisa que para ele está acostumado, ninguém apanha mais do que o Bolsonaro aqui no país, ninguém é atacado mais em sua honra do que o presidente da República. Então, assim, esses caras vão pagar o preço, tá? A hora dele vai chegar. E o que eles querem é o holofote. Quando eles falam, eles alimentam a imprensa, que está do lado deles, né? E faz parte do jogo. Zé Leonardo, tudo bem? Esse sujeito aí foi um tiro do pé do presidente, né? Tiro do pé do presidente. Indicaram ele para o presidente viu que ele era contra-almirante e indicou, mas foi um tiro no pé. Esse cara aí deve ser esquerdista, né? Um almirante cotovelinho, esquerdista. O cara tá pouco se lixando aí para a saúde das pessoas. Almirante burocrata. Tudo bem, Pânia? A sugestão que eu dou para você, amigo, é o seguinte: se afaste das notícias. Não fica olhando para a cara desse sujeito, não, que você não ganha absolutamente nada. Hoje eu fiquei o dia inteiro fora. Assim que eu cheguei em casa, dei uma olhada por alto, vi o que tinha para falar de interessante aqui para vocês. Tá? Mas não fique olhando as notícias do dia a dia, não, porque é isso aí, é essa sensação que você vai ter. É uma coisa natural. Mesmo que você não queira, você vai olhar as notícias, vai olhar a figura desses sujeitos, é assim que a gente tende a se sentir. Eu entendo você perfeitamente.
Tudo bem, Gina? Hoje o presidente falou que em breve teremos um país bem melhor. São essas falas do presidente que valem a pena a gente prestar atenção. Ele sabe o que ele está falando. Ele sabe, ele manda mensagens subliminares, mensagens sutis. E, infelizmente, as pessoas não acreditam, né? Porque ele não faz o que elas queriam, né? Que ele agisse rápido, que agisse para ontem. Mas ele sabe o que ele está fazendo. E essa é uma fala muito significativa. Uma fala de quem tem o controle da situação. Então, isso é bem interessante. Isso aí é uma fala que dá para, eu diria, aliviar muito o mal-estar que as pessoas sentem durante o dia ao ler essas notícias, ao escutar sobre o Nove Dedos, esse cangaceiro lá do Nordeste, né? Então, assim, esse tipo de fala assim que traz confiança para a gente, cada vez mais. Vamos ver aqui. É isso aí, amiga. Né? O fechamento de tudo mostrará, né, quem é o povo. Se o povo existe ou se esse povo é um povinho, né, de ovelhas. É isso que a gente vai ver. Pessoal, vou me despedir aqui de vocês, né? Hoje é quinta-feira, né? As manchetes são. Hoje não teve muita coisa de interessante. A gente tem que prestar atenção que a situação está assim piorando, né? O presidente tem aumentado o tom, ele tem aumentado o tom. Vocês podem perceber que ele tem aumentado o tom, ele está mais impaciente. E para mim é um sinal muito claro. Se ele tem aumentado o tom, está mais impaciente, porque ele sabe que está se aproximando o momento de tomar uma decisão, né? Um momento onde a tolerância com a criminalidade chegará ao fim, tá? Criminalidade institucional, sobretudo institucional. Então, a gente tem que confiar nisso e diria que o carnaval será ali um momento, né, para a gente ficar de olho, né? O que vai acontecer naquele momento ali, Paralelamente a isso, as coisas estão acontecendo, né? Coincidentemente ou não, houve o estouro da barragem lá em Minas, né? Houve esse terremotozinho de leve, tem acontecido umas coisinhas estranhas aí, né? Para tumultuar ainda mais. É o universo, isso é o universo. Escolas que obrigarem os pais tiram da escola. Eu diria que quem vai tirar da escola, infelizmente, é a minoria dos pais. A maioria dos pais vai levar os filhos para tomar lá esse líquidozinho. Tá? É a minha aposta, infelizmente. Caso contrário, já estaria havendo indignação popular. A própria passividade do povo hoje demonstra que a maioria das pessoas, a maioria dos pais está tranquila. Tem um maluco daqui, das facas fazendo apologia ao partido da Tramonha. MC tem um videozinho muito interessante, botei lá no Telegram, está no Instagram também, mostrando lá na manifestação acho que foi na França. Foi na França e no Cazaquistão, tem duas. Uma, estavam lá tacando um monte de coisa no parlamentar francês, e lá no Cazaquistão o povo colocou tudo abaixo, foi para cima dos políticos, encurralou os congressistas. Então são duas manifestações interessantes, não quebraram nada, né? E encurralaram os caras, né? No Cazaquistão nem sei se quebraram, né? Ele não mostrou, mas independentemente o povo manda. O povo paga os impostos, tanto para construir quanto para destruir, né? O povo decide o que é melhor para fazer. Tudo bem, Fer? Tudo bem? Obrigado aí pelo apoio de sempre. Renato, veja a live da Cissa a partir do minuto 57. Fala sobre a DARPA, interessante. Eu vou dar uma olhada, amiga. Tem um tempo que eu não estou vendo essas notícias internacionais, eu vou dar uma olhada assim. Né? Obrigado aí pela dica. Qualquer coisa eu pergunto direto para a Cissa, é minha amigona, né?
A gente deve fazer uma live no Telegram dela, tá? A gente está combinando. No Telegram é legal porque a gente faz a live, fala o que quiser lá e depois apaga, né? O vídeo não fica gravado. Então a gente deve fazer uma live lá, a gente avisa aqui. Amigo, as universidades hoje viraram ali locais soberanos. O reitor manda mais do que o próprio presidente da República, né? Mas aquilo ali está com dias contados, essas faculdades não se sustentam. Esse ensino universitário hoje está falido, faliu. Eu estou só falando as coisas, nada acontece. Mas você fala, não acontece. Eu estou fazendo um diagnóstico, né, para a gente esperar confirmar isso ao tempo. Mas falar que uma universidade está falida, eu diria que nenhum gênio, não precisa ser nenhum gênio para falar isso. Tudo bem, Nemer Said, obrigado aí pelo apoio também. Renato, o que você espera do encontro do presidente Bolsonaro com o Putin? Olha, para mim eles são aliados, tá? Eu não sei o que ele tem a menor ideia do que eles vão conversar, mas eles estão combatendo as mesmas coisas. A Rússia tem seus interesses mais específicos, mas no fundo eles estão combatendo as mesmas coisas. Tá? O Putin já tomou decisões mais duras lá na Rússia e impôs lá a autoridade dele. Aqui no Brasil, o presidente aceita, né, que os caras continuem fazendo baderna, rasgando as leis e a Constituição. Mas eles têm interesses em comum, eu não tenho dúvida de que esse ponto será bem interessante. Eu esqueci o nome do rapaz lá que escreveu o texto na Gazeta do Povo, ele falando que o Brasil estaria em saia justa, tem que escolher entre Rússia e Estados Unidos. O texto foi interessante, mas ele vê os Estados Unidos como um país realmente que tem esse cara lá como presidente. Ele não vê aquele cara lá como um fantoche. Né? Ele vê aquele cara como um cara que comanda um pentágono mesmo, né? Diferentemente de mim e de outros aí. Né? Para mim, aquele cara dos Estados Unidos não comanda o pentágono. O pentágono age ali sem interferência daquele sujeito que está lá como presidente. Então, falar que os Estados Unidos colocou o Brasil em saia justa porque o governo lá atual falou isso ou aquilo, eu não vejo isso como factível. O Brasil jamais estará em saia justa entre Rússia e Estados Unidos. Tudo bem, Clarice? Parece que o presidente come e bebe anestésico, o Brasil indo para o ralo, esse bando de bandidos nos pisoteando, e o presidente parece que nem sabe. Olha, por alguma razão as coisas estão assim. É uma curiosidade, essa curiosidade, o que você está falando, essas aparências realmente incomodam, incomodam a todos. A questão é por quê? É a dúvida que a gente tem, por quê? Uns não aceitam sequer cogitar o porquê. Acho que já teria que ter feito alguma coisa. Eu diria que a maioria pensa assim. E eu me coloco naqueles que quer saber o porquê. Precisa saber o porquê do presidente da República para aí sim formar um juízo de valor, eu diria, justo, dentro do possível, né? Que justiça tem sempre um aspecto subjetivo. Né? Sem saber do presidente as razões dele, não dá para a gente falar que o presidente está fazendo isso ou aquilo, negligenciando, etc. Tá? O presidente sabe que os caras estão agindo fora da lei. Ele sabe disso, fora da lei, fora da Constituição. Então, só sabendo, só esperando. Agora, que ele tem um sangue frio excepcional, tem. Né? Tem uma inteligência emocional incrível, inacreditável, sem dúvida alguma, que qualquer outro no lugar dele já teria sucumbido. Cadu Berner, tudo bem? O que você achou do comandante do Exército ir ao ministro das Relações Exteriores? Dia 8 de setembro será em março? Olha, amigo, não sei mesmo. Né? Eu diria que são coisas que a gente só especula. Por que ele foi lá? Não tem a menor ideia. Né? Não tem a menor ideia. Minha curiosidade é a mesma que a sua. Mas tudo que a gente não sabe, quando a gente não sabe as razões, eu vejo como coisa boa. Tá? Quando a gente sabe,
significa o seguinte, né, a gente já tem um juízo de valor sobre aquilo porque as informações já chegaram. E normalmente quando a gente sabe e não aconteceu nada, mostra que aquele conhecimento acaba sendo inútil, né? Então, o que a gente não sabe, eu vejo como positivo. Tudo bem, Vitória? MST não vai partir armado para cima de ninguém. Aquilo ali é eliminado numa rajada de metralhadora, né, caso haja aqui uma decretação de estado de sítio e o país seja reconhecido como estando em estado de guerra. Aquilo ali é um bando de covardes ali que alimentado por essa esquerda criminosa. Né, os caras não têm condições de enfrentar as Forças Armadas nem as polícias. Eles fazem isso porque as polícias são, eu diria, encurraladas por essa esquerda que domina estados, domina municípios. Quando as Forças Armadas entrarem em cena, isso aí acaba. Esse grupelho de criminosos desaparece. É simples assim. Estou falando bem de uma forma bem direta, porque é assim que tem que ser mesmo. César Correia Abuji, tudo bem, amigo? Obrigado aí pelo apoio. Insurreição de um militar de alta patente na Agência de Vigilância Sanitária e outros já conhecidos não é motivo para não confiar nesses superiores das Forças Armadas? O que você acha? Olha, amigo, eu não generalizaria, não. Né? Que tem gente que não é confiável, como esse sujeito, tem. Né? Qual é o preço do sujeito? Né? Parece que ele tem preço. Né? Eu não tenho preço. Né? Então, a pessoa se dá o valor. Né? Pelas atitudes dele, ele é um sujeito que não presta um bom serviço à nação. Estando na posição dele, né, como diretor-presidente de uma agência dessa, ele tem o dever de agir diferente. Então ele mostra quem ele é agindo dessa forma. Né? Então ele tem preço. Ele pode dizer o contrário, tá? Mas as atitudes dele demonstram que ele estaria mentindo. Né? Então, assim, não é aquilo ali, não dá para você generalizar como sendo, como para concluir, induzindo que os oficiais generais não são confiáveis. Se você pegar esses caras aí que falam besteira, são os que não prestam, são os joios dentro do ambiente militar, esses caras não representam as Forças Armadas. O que representa as Forças Armadas, por exemplo, é o pensamento do clube militar. Tá? Ali representa a essência das Forças Armadas. Aquela cúpula militar que é confiável. Tá? Então, assim, eu não dou valor a esses traíras militares, traíras que deveriam ser ali receber uma pena condizente pelo papelão que eles prestam. Tudo bem, Marco Antônio? Então, Renato, o ministro Ciro apenas vai cuidar da parte relativa às emendas parlamentares. A economia continua entregue ao Guedes. Perfeito, é mais ou menos isso que eu estava falando, né? Porque dizer que o Ministério da Casa Civil vai condicionar a ação da economia não faz sentido. Né? Então, é isso aí que você está falando faz todo sentido. Deve ser nessa linha mesmo, né? Articular politicamente, né, para direcionar o dinheiro de acordo com o que está nas leis, né? Sobretudo essas leis orçamentárias. Tudo bem, Adonis? Professor, o Exército tem pessoal tão competente quanto os hackers que o Tribunal contratou para fraudar as ruas? Com certeza tem, meu amigo. Com certeza tem. Estava num papo um dia no Space lá do Twitter, né, um coronel formado na MAN, né, da área de inteligência, na área de tecnológica, e ele disse que as Forças Armadas já conseguiam acessar, né, quebrar a confidencialidade do Zap desde 2012, desde o início, né, do Zap. Então, os caras têm muita tecnologia assim, eles têm muito conhecimento e conseguem identificar ali as falhas do sistema passíveis de falcatruas, tá?
Tudo bem, Vitor? Cuidado que devemos ter. Primeiro, não se meter, não é assim, se afastar desse pessoal criminoso. Eles lá, a gente cá. É, né? Esse pessoal atrai para eles o que eles merecem. Eles vão atrair o quê? Borrachada, cacetada e bala. É isso que eles vão atrair para eles. Tá? Eles estarem armados e prontos. O que é armado com o quê? Prontos com o quê? Prontos, como assim prontos? Qual o treinamento que eles têm? Né? Então, assim, não se preocupe com isso. Né? Não se preocupe com isso. É uma massa de manobra, eu diria que são pessoas que não sabem nem porque estão vivas. Ignorem, não releve isso. Eu não, diria, numa linguagem bem popular, não fede nem cheira. Né? Se dá muito valor a esses caras, esse grupelho aí. Tá? Esse grupelho é tão corajoso que eles pararam de invadir terras. Por que eles pararam de invadir terras? Né? Pelo menos diminuiu bastante as invasões. Né? A fonte de dinheiro secou, ficaram quietinhos. Agora que eles vão se mostrar valentões, né, querendo aí ir para o abate, para a guerra aqui dentro, duvido, sinceramente duvido. O desfecho para eles não será bom. Tudo bem, Ana? Olha, é isso, né? As Forças Armadas estão monitorando tudo. Né? Quem vai lidar com esse tipo de gente é gente que está mais treinada. Guerrilha urbana, né? Guerrilha urbana que se trata com mobilidade, tem que ter mobilidade, né? Você tem que ter uma coisa organizada, né? Questão de deslocamento, né? Você tem que atacar pontos teoricamente surpresas, né? De difícil acesso para o lado que você está combatendo. Eu diria que esse pessoal, onde que eles recebem esse treinamento? Né? Sim, não tem nos morros, seria nos morros? Sinceramente, eu não acredito muito nessas teses, não. Né? Seria em lugares assim escondidos num país, né? Eu diria que isso aí já teria sido dedurado há muito tempo. Não, tem certas coisas que a gente é melhor relevar. Deixa para o pessoal da inteligência, deixa para as Forças Armadas, que eles sabem o que fazer nessas horas. Mas se a gente ficar se apegando e se preocupando com isso, eu diria que a gente está com um foco diferente, foco é, distorcido, está gastando energia à toa. A única certeza que eu tenho é que esse pessoal, na hora certa, ele vai receber o que eles merecem. Tá? Então, o bem vence, amigo, é a certeza que eu tenho. Tudo bem, Rodrigo? Olha, o conteúdo da reunião eu não soube, tá? Mas deve ter sido aquela nota que o comandante tinha feito sobre a imunização do ambiente militar. Deve ter sido algo nesse sentido, dentre outras coisas, né? Acertar algumas arestas. Mas o interessante é que a foto foi todo mundo sem máscara, né? Então, assim, tá tudo, diria, tudo acertado. Se houve algum mal entendido, isso aí já foi corrigido. Fernanda, minha amiga, obrigado pelo apoio. Renato, vi que as Forças Armadas mudaram o entendimento de exercícios para guerrilha urbana. Incrível. É isso aí, eles estão sabendo o que está acontecendo. Uma das estratégias de guerra é o fato de se preparar para sair da guerra. Não adianta você atacar em determinado momento, fazer o que você acha que é o mais adequado, sem levar em consideração os efeitos disso. Então, se você pode resolver o problema, né, atenuando os efeitos ruins, e para isso tendo que segurar um pouquinho a ação, por que não fazê-lo? Né? Então, sim, o que o presidente sabe que justificou aquela cartinha de 8 ou 9 de setembro, não sei a data exata, e que fez com que a situação se prolongasse até então. Então, não é uma dúvida que a gente tem, mas com certeza teve alguma coisa por trás bastante interessante. Isso que você está falando, essa exercício para a guerrilha urbana, isso é sensacional, tá? É o que aconteceria aqui no Brasil, ou o que acontecerá aqui no Brasil, muito provavelmente. Né, a gente, mas assim, não precisa se preocupar. A única preocupação que a gente deve ter é estar em lugar seguro quando a guerra estourar. Né, a gente se proteger de alguma forma e poder contribuir, né, assim, de forma mais inteligente.
Pessoal, vou me despedir de vocês aqui, 55 minutos, tá? A gente vai se falando. Amanhã, hoje é quinta-feira, né? Amanhã, 9h30 da noite, a gente está lá no Jornal da Cidade Online. Vocês estão convidados, né? 9h30 da noite, o Jornal da Cidade Online. E qualquer novidade extra, a gente fala aí, faz uma live diferente, aí eu aviso. Tá? E é isso, pessoal, mantenham a confiança, fiquem em paz, não se deixem levar por pessimismos, por notícias aí que se ventila como se o mundo fosse acabar. Tá? Nenhum pessimismo, né, é sustentável, é bem sustentável hoje, porque ele ignora coisas que eles não sabem, eles ignoram coisas que existem, mas que eles acham que é teoria da conspiração, acham que é utopia, então eles desconsideram nas análises. Todo pessimismo é falho. Todo pessimismo é falho. Beleza? Beijo para vocês. Redes sociais aí, Renato R. Gomes, praticamente em tudo, né? Exceção é o Instagram e Twitter, Renato R. Gomes Oficial. E o Telegram, esse é o link de entrada do Telegram no canal, t.me, Direito Lógico para Todos. Tá? E trilogia tá aí também, tá na promoção final, R$ 243, né? Só mandar um zap para mim. E é isso, pessoal. Amanhã, 9h30 da noite, JCO. E a gente vai se falando, tá? Qualquer coisa, é só escrever lá no Telegram, no Instagram, né? E a gente vai conversando por aí. Tá legal? Beijo para vocês, fiquem em paz e confiantes.